Nas últimas aulas do nosso curso de Prob 2, a gente vai falar de dois resultados extremamente importantes em teoria de probabilidades e também em estatística, que são as leis dos grandes números e o teorema central do limite. Tá? Primeiro vamos começar falando das leis dos grandes números. Essa classe de resultados ela é extremamente importante historicamente ao longo do desenvolvimento da teoria de probabilidades e está intimamente ligado com a interpretação frequentista que a gente viu lá no comecinho do nosso curso. Então, um pouquinho de história, né? No século XVI, o matemático Cardano havia afirmado sem nenhuma demonstração, que a acurácia de estatísticas empíricas tende a melhorar com o número de amostras aumentando. Né? Ou seja, se você está fazendo a média amostral e você tem muitas amostras, isso está próximo do valor verdadeiro. Parece uma afirmação bastante óbvia. Cardano já tinha essa intuição, mas a gente, bom, dado que a gente construiu todo um arcabouço teórico de teoria de probabilidades com os axiomas de Kolmogorov, a gente deveria conseguir provar isso de alguma forma rigorosamente. Tá? A importância com versões rigorosas das leis dos grandes números data desde o século XVIII, onde a primeira versão de uma dessas leis foi provada por Jacob Bernoulli no seu trabalho Ars Conjecturandi. A gente vai citar ela daqui a pouco. Só que não foi mencionado esse nome, né? A primeira utilização do nome Lei dos Grandes Números data do século XIX, de um trabalho de Poisson, e no início do século XX, com a axiomatização de Kolmogorov e todo o grande avanço, né, pela escola russa e francesa de probabilidade, tivemos diversos avanços teóricos na direção das leis dos grandes números. Vamos ver uma breve intuição daqui desse resultado e da sua importância para o que a gente vem fazendo aqui no nosso curso. Tá? A gente vai focar essa interpretação bastante na interpretação frequentista de probabilidade. Então, como de costume, a gente tem o espaço amostral, munido de uma sigma-álgebra e uma medida de probabilidade, e lembrando que a gente vai interpretar ômega como se fossem os possíveis resultados de um dado experimento. Tá? Uma vez que a gente tem um elemento da sigma-álgebra, né, um conjunto ao qual a gente sabe atribuir probabilidade, né, a gente costuma interpretar a probabilidade da ocorrência do evento A como se fosse o limite, quando n vai para infinito, da seguinte quantidade: número de vezes que o evento A acontece em n realizações independentes do experimento, dividido pelo número total de experimentos que você fez. Tá? Só que, agora que a gente já viu um pouco mais de maquinaria, né, a gente sabe que essa quantidade que está aqui do lado direito, isso aqui é uma variável aleatória. Né? O número de vezes que você observa o evento A acontecer, isso é uma quantidade aleatória. Então, isso aqui é uma variável aleatória. Então, você está falando de um limite de uma sequência de variáveis aleatórias. Então, cabe todas as perguntas que a gente já respondeu, que a gente já tem como responder com base nas ferramentas que a gente viu nas aulas anteriores. Né? Essa convergência se dá como? Quase certa? Em probabilidade? Em distribuição? Quais hipóteses a gente precisa ter sobre o nosso espaço amostral, sobre a medida de probabilidade e talvez até sobre a sigma-álgebra para que essa convergência aqui aconteça em algum sentido. Tá? Então, a gente tem como se perguntar rigorosamente sobre isso e, melhor ainda, a gente tem como responder esse tipo de questões. Tá? Então, vamos lá. A gente vai denotar, então, x1, x2, etc. Variáveis aleatórias independentes que tenham distribuição de Bernoulli com o parâmetro p, que eu vou escolher como sendo exatamente a probabilidade do conjunto A aqui acontecer. Tá? A quantidade que a gente está querendo estudar, NA sobre N, é justamente você fazer quem? Você vai somar essas variáveis aleatórias e dividir por N, que você vai contar 1 a cada vez que A aconteceu e 0 caso contrário. Isso daqui é exatamente Xn barra, tá? A média amostral dessa sua distribuição de Bernoulli. E aí, agora sim, a gente pode tentar responder isso de alguma forma melhor, né? Será que vale que Xn barra converge em probabilidade para o seu parâmetro? Será que Xn barra converge quase certamente para o seu parâmetro? Tá? E, como eu sempre gosto de fazer,
vale a gente relembrar as interpretações dessas convergências nesse contexto também. Tá? Aqui embaixo, se a convergência é quase certa, você está afirmando que você tem probabilidade zero de observar uma sequência xn que te leve a uma estimativa incorreta da probabilidade P. Tá? Enquanto aqui em cima, como a convergência se dá em probabilidade, você está me dizendo que se torna cada vez menos provável que a sua estimativa esteja longe de P para qualquer valor de longe que você escolha, né? Que eu estou chamando epsilon, o nosso longe. Tá? Então, novamente, embaixo você está dizendo que você tem probabilidade zero de observar uma sequência infinita de xn's que te leve a uma estimativa incorreta de P, enquanto que em cima você está dizendo que é cada vez menos provável que você esteja longe do valor verdadeiro de P nessa estimativa. E a lei dos grandes números trata exatamente de aferir quando que essas convergências acontecem, né? Quando que, essencialmente, a gente vai falar dela um pouquinho mais geral no próximo vídeo, mas as leis dos grandes números tratam essencialmente de quando que a média amostral nos dá uma boa aproximação para a média da nossa variável aleatória, tá? Repara, isso parece uma coisa bastante óbvia. Cardano já afirmou isso, com outras palavras, no século XVI. Mas lembrando, tudo que a gente faz em probabilidade tem que sair da definição do espaço de probabilidade e dos três axiomas de Kolmogorov. Tá? Então, uma vez que a gente se afasta da intuição e só tem o rigor com que a gente conta, a gente tem que provar rigorosamente os resultados que nos pareçam intuitivos. Tá? E é por isso que eu sempre gosto de repetir que Kolmogorov foi muito esperto ao construir seus axiomas, né? Porque ele escolheu um conjunto muito bem adequado de definições que permitiu que se construísse toda essa teoria que corroborasse a intuição que já vinha de séculos atrás. Então, no próximo vídeo, a gente vai definir formalmente o que são as leis dos grandes números, falar de algumas delas e provar algumas delas.